Nós vamos continuar, né? E Deus tem nos abençoado durante, e tem sido um estudo, né? Nós temos falado há algumas semanas já sobre a bem-aventurança. Nós vamos continuar dentro daquilo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. E eu queria que você abrisse sua Bíblia lá, como a pastora já falou, em Mateus 5, a partir do versículo 1. O tema dessa noite é a paz de Deus. Mateus 5, a partir do versículo 1. Diz a palavra do Senhor: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. E o 9 que nós vamos estudar nessa noite: Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão filhos de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, nesse momento, não invalidando a oração da pastora Maria Olinda, Senhor, mas cumprimentando, Pai, aquilo que nós temos nessa noite para trazer do alto, Pai. E eu peço nesse momento que a palavra não seja minha, mas seja, ó Pai, do teu coração, Pai, seja uma palavra tua, e que cada vida aqui possa estar com o coração aberto, Senhor. Mais do que os ouvidos estejam com o coração aberto para ouvir a tua voz, Senhor. E tudo aquilo que possa querer atrapalhar os teus servos nessa noite, Pai, caia por terra em nome de Jesus, Pai. Ô Pai, mas que cada um tenha um entendimento da tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós temos falado, se você de repente perdeu, vou fazer uma pergunta aqui: quem estava em todas as semanas aqui? Vamos ver, quem estava aqui desde a primeira até a última? Irmão Antônio Carlos, a pastora. De repente algumas pessoas perderam uma, né? Fernanda, Ecleuso perderam uma. Mas tudo isso está na internet, tá, gente? Está lá no YouTube. E é importante, se você perdeu uma das semanas, você ir lá, porque esse estudo, ele se completa. Porque não tem como você separar uma bem-aventurança. Eu estou pregando cada semana. Primeiro nós pregamos sobre bem-aventurados os humildes. Por quê? Porque, vamos lá, bem-aventurados os humildes, porque dele é o reino dos céus. Tá? Nós pregamos sobre humildade, mas humildade, não humildade comum lá fora, humildade vinda de Deus, fruto do Espírito. Depois nós pregamos sobre o quê? Bem-aventurados que choram. Também não é choro, pastor, mas ninguém chora mais do que eu. Então, não estou falando desse choro, eu estou falando choro de arrependimento, de nós nos arrependermos dos nossos pecados. Depois eu ministrei bem-aventurados mansos. Também mansidão aqui, fruto do Espírito. Eu falo fruto por quê? Porque a Bíblia coloca todos eles, mansidão, coloca todos os frutos, a alegria, a paz, que nós vamos falar nessa noite, tudo como um fruto só. Não coloca assim, é como se fosse, a pastora Maria Olinda, ela já até falou aqui, é como se fosse uma tangerina com vários, vários gomos, né? Que chama, é gomos? É isso mesmo? Gomos, né? Com vários gomos, mas é uma tangerina só. Então, por isso que a Bíblia não chama frutos do Espírito, chama fruto, o fruto do Espírito aí vai lá, alegria, paz, humildade, mansidão, e vai citando. Nós falamos aqui também, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Nós falamos aqui sobre aqueles que têm fome e sede, são sedentos por Deus. Nós falamos sobre bem-aventurados misericordiosos, que são aqueles o quê? Fala de perdão. Lembra que nós ministramos sobre perdão? Aquele que perdoa e é perdoado pelo Senhor. Semana passada nós falamos bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. E nessa semana, fala de limpeza, nós temos que estar com o nosso coração limpo.
E nessa semana, bem-aventurados pacificadores. Então, primeiro aqui, bem-aventurado, nós temos que falar toda semana, né, para os irmãos guardarem. O que é bem-aventurado? É ser feliz, alegre, contente. Aí você fala, pastor, mas nós estamos vivendo, né, foi até falado aqui, nós estamos vivendo um tempo tão difícil, como ser feliz, alegre e contente? Só que essa felicidade não é essa felicidade humana, é uma felicidade que vem de Deus, é um dom de Deus. Você ter alegria, você ter felicidade no seu coração, num momento que nós estamos passando, só vindo de Deus mesmo. Que nós passamos, quantas dificuldades. Hoje uma pessoa chegou, ela falando comigo, uma pessoa, eu liguei para uma pessoa, porque eu sabia que ela não estava bem, ela disse assim, pastor, mas eu nunca vi tanta luta. Eu disse assim, meu irmão, nós estamos vivendo, né? Davi também conversou com essa pessoa. Vivendo momentos de luta, de guerra, momentos de, é do dia a dia, todos estão passando por luta. Se você não está passando por luta, está em momento de bonança, sabe que a luta vai vir. Então, nesse momento, a alegria tem que ser a alegria do Senhor. Porque a alegria desse mundo é uma alegria, que eu já expliquei para os irmãos, circunstancial. Como assim, pastor? É uma alegria assim, está tudo bem, então eu estou alegre. Não é assim que funciona? Está tudo bem, estou alegre. Não está tudo bem, eu fico triste. Assim é o sentimento do mundo. Mas de Deus é o seguinte, foi o que eu já falei, o apóstolo Paulo, quando estava preso, ele disse, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo o quê? Alegrai-vos. Então é uma alegria que, o cara está preso, já tinha sido espancado, tinha que ser uma alegria, o quê? Essa alegria ninguém vai tirar. É mais ou menos aquela, tem um louvor, essa alegria não vai mais sair, essa alegria não vai mais sair. De dentro de onde? Do meu coração. Alegria porque eu sei que um dia eu vou morar no céu. É isso que Jesus quis passar para os discípulos. Olha só, vocês vão passar por muitas lutas, mas você tem que ter uma alegria, sabe por quê? Não pelo que você está passando aqui, mas porque um dia você vai morar no céu. Essa alegria que nós temos de Deus, é porque nós não estamos olhando para o presente, nós estamos olhando lá na frente, para aquilo que Deus tem para nos oferecer. Porque, meu irmão, não existe nada mais importante na nossa vida do que Deus. Não existe. Não adianta, tal coisa é importante, família é importante, tudo é importante, várias coisas são importantes, mas o mais importante na nossa vida tem que ser sempre quem? Deus, porque é Ele que vai me levar para o céu, é Deus que vai me levar para o céu. Então, os versículos, tudo essas qualidades, você tem que ser humilde para morar no céu, você tem que ser manso para morar no céu, você tem que ter fome e sede de justiça para morar no céu, você tem que ter fome e sede de justiça, todas essas coisas, você tem que ter um coração puro para morar no céu, você tem que ser misericordioso para morar no céu, você tem que ser pacificador, para você ser filho de Deus, para ser chamado filho de Deus, você tem que ser pacificador. E nós vamos estar explicando sobre pacificador. Mas tem gente que vai chegar para mim e falar assim, pastor, mas todo mundo é filho de Deus. É isso que nós ouvimos lá fora. É isso que nós ouvimos. Todo mundo, não. A Bíblia diz que todo mundo é criatura de Deus. E Deus ama todas as criaturas, Fernando, da mesma maneira. Não pense assim, eu estou na igreja, Deus me ama. Mais do que aquele que está fazendo coisas erradas lá fora. Não, o amor de Deus é o mesmo, porque Deus ama tudo que Ele criou. Só que a Bíblia diz que para ser filho de Deus, eu tenho que receber Jesus no meu coração. A Bíblia diz, a todos que o receberam, deu-lhe o direito, olha só, é a todos que nasceram, a todos que foram criados? Não, a todos que o receberam. Recebeu quem? Jesus Cristo. Deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, essa paz, esse pacificador tem que estar na nossa vida, porque é fruto do Espírito.
Ah, pastor, mas isso não faz parte da minha natureza. Não importa se não faz parte da sua natureza, porque a partir que você abre o coração para Jesus, você passa a ter uma nova natureza. E aquilo que é de Deus começa a brotar em você. Antigamente eu poderia não ser, mas agora eu tenho que ser. E se eu ainda não sou, eu tenho que buscar isso de Deus. Então, nesse momento nós queremos falar de alguns aspectos. Nessa noite eu quero falar de paz. E quando a Bíblia fala de paz, fala também de reconciliação, tá, irmão? Vamos citar alguns aspectos. A primeira coisa que eu quero falar sobre paz é a paz de Deus. Se nós formos para o original, nós encontramos chamando Jeová Shalom. O que é Jeová Shalom? Deus é paz. Deus de paz. Mas nós encontramos falando sobre Jesus, que Jesus é o quê? Príncipe da paz. Então o nosso Deus, primeira coisa que nós temos que entender é que, como eu falei, é fruto do Espírito a paz. Se é fruto do Espírito, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho que buscar essa paz de Deus. João 14, 27 diz: deixo-vos a paz, minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa paz de Deus. Ah, pastor, mas todos que o Senhor tem essa paz? Não. Mas tem que ter, deve ter. Porque essa paz é como alegria. A paz de Deus como alegria é um dom do Espírito e é uma herança do Senhor. Imagine, você tem uma herança, mas você não está usufruindo. Se você está servindo ao Senhor e você não, essa paz do Senhor não está sobre a sua vida, é porque você não está usufruindo daquilo que você tem direito. Eu já contei uma história para vocês aqui, e é uma história real, uma senhora que ela trabalhou numa casa durante muitos anos, de uma outra senhora muito rica. E quando aquela senhora morreu e não tinha herdeiros, fez como é que chama? Testamento. É bom ter um advogado perto, que a gente, quando falta a palavra aqui, a gente fez um testamento, passando todos os bens para aquela senhora, que era uma senhora muito humilde. E ela, ao pegar aquele testamento, aquilo que foi entregue a ela não sabia ler, analfabeta, ela botou uma moldura e pendurou na sua casa. E muitos anos ela viveu passando o quê? Necessidade. Ela entrou na casa dela e olhou aquilo e disse assim: o que é isso? Ela disse: isso aí foi o que a minha patroa deixou para mim, eu guardo com recordação, porque o que eu tenho dela é isso. E aquela pessoa disse assim: olha, isso daqui é um testamento. Ela tinha direito ao quê? Uma herança. Ela tinha direito a bens, mas ela não tomou, por não saber, ela não tomou posse. De repente você não sabe o que você tem direito em Deus, meu irmão. Mas você chega assim: Senhor, o que é direito meu, o que é herança para a minha vida, eu quero tomar posse. Se a tua palavra diz que o Senhor deixa paz, e a paz é diferente do que o mundo está procurando. O mundo está procurando uma paz. Às vezes a paz que o mundo procura é uma paz que depende de que o problema seja resolvido. Está entendendo? Depende que o problema, se o problema ainda não for resolvido, como eu vou sentir paz? Só que a paz do Senhor excede todo o nosso entendimento. Não dá para entender. Então nós temos, primeiro coisa, né? Tinha um louvor, eu me lembro que, um louvor que quando eu me converti, tem uns crentes antigos aqui que devem lembrar dessa música. O louvor era assim: essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor. Gente, não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor, olha que coisa, gente. Amém. Mas esse louvor é uma realidade, que muitas vezes vai passando o tempo, e às vezes
as coisas que vão, isso daí vai saindo da nossa mente, que Deus tem uma paz para nossas vidas. Se o Senhor falou, minha paz vos dou, é porque Ele dá. Se Ele diz que tem paz nele, é porque tem. Então, o primeiro aspecto é o quê? A paz de Deus no meu coração. O segundo aspecto de paz, que nós encontramos na palavra de Deus, paz com Deus. Eu falei que paz também tem um significado de quê? De reconciliação. E olha o que diz a palavra de Deus em Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Viram o que está a palavra? Paz com Deus. A Bíblia mostra que havia o que entre nós e Deus? Antes de nós termos um encontro com Deus, havia o que? Uma separação. Ah, pastor, eu nunca fui separado de Deus, não. Isso é que nós achamos. Se eu olhar assim, aquele menino que não aprontava, não fazia nada mal a ninguém, eu nunca... Gente, se a Bíblia fala que havia, o pecado fazia separação entre o homem e Deus, é porque havia. E o que acontece? Quando você recebe o Senhor Jesus, é uma ponte, né? A cruz, não sei se vocês já viram uma foto de um grupo de pessoas, uma cruz como uma ponte a Deus. Quando Jesus morreu na cruz, aquele foi um ato para que houvesse o quê? Reconciliação. E quando você chega assim, Jesus, entra no meu coração, sabe o que você está acontecendo? Você passa a ter paz com Deus. Naquele momento você se reconcilia com Deus. Olha, já não tem mais nada. Não é que Deus tinha algo conosco, nós que estávamos afastados de Deus. E quando nós recebemos o Senhor Jesus, nós nos aproximamos. A palavra do Senhor, achegai-vos a mim e eu me chegarei a vós outros. Então basta nós nos achegarmos ao Senhor. Então naquele momento, quando nós nos achegamos, quando nós abrimos o coração, diz em 2 Coríntios 5:22, reconciliai-vos com Deus. Nós nos reconciliamos. Mas como nós reconciliamos? Pelo que diz a palavra, tendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, através da justificação. Sabe como nós nos justificamos? Quando nós nos tornamos nova criatura. Quando verdadeiramente olha, a morte de Cristo passa a não ser para você à toa. Porque muitas pessoas estão nem aí para a morte de Cristo. Jesus não morreu só por mim, morreu por cada pessoa. Só que tem pessoas que a morte de Cristo não representa nada. Quando a morte de Cristo passa a representar para mim, quando eu digo assim, olha, Jesus morreu por mim, e eu tenho agora que servir esse Jesus. Aí começa um processo na minha vida chamado justificação. E mesmo eu não sendo falho, sabe como a palavra de Deus me chama? De justo. Mesmo você sendo falho, sabe como a palavra de Deus chama? De justo. Justo não é porque você não tem falha, mas é porque você está naquele processo de santificação ao Senhor, que você se tornou nova criatura, você já não é mais a mesma pessoa, e assim nós passamos a ter paz com Deus. Outro aspecto da paz é ter paz consigo mesmo. Colossenses 3,15 diz, governe em vossos corações a paz de Cristo, a qual também foste chamado. Nos dias que a gente é muito normal nós não termos paz com o nosso coração. O coração das pessoas eu nunca vi. Eu acho que nós estamos passando uns dias que os nossos corações, o coração do homem está atribulado. Por isso que você vê que nunca psicólogos foram tão procurados como estão sendo hoje. Nunca psiquiatras foram tão procurados como estão sendo hoje. Sabe por quê? Porque o coração do homem está o quê? Está atribulado. E a palavra de Deus nós temos que buscar, Senhor, nesse momento que nós estamos passando tão atribulado, eu não estou falando só no Brasil, estou falando no mundo todo. Eu quero ter a tua paz no meu coração. Tem um louvor que nós cantamos também, hoje eu estou meio pré-cantor, tá? Mesmo desafinado.
Mas tem um louvor que nós cantamos hoje, que diz: acalma o meu coração, acalma o meu coração. Por que eu estou citando esse louvor? Porque muitas vezes, quando eu sinto que meu coração está ali, está agitado, eu começo a louvar esse louvor. Eu começo a chegar para o Senhor e falar: Senhor, acalma o meu coração. E eu sinto o Espírito Santo acalmando. Então é isso que nós temos que orar. Porque muitas vezes está faltando o quê? Paz de Deus no nosso coração. Algumas vezes é no momento de tribulação, nos momentos difíceis. Nos momentos difíceis, tem a palavra de João 16:33 que disse: eu disse essas coisas para que vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Acontece muito que em momentos de aflição, essa paz é roubada. O inimigo, ele quer tirar a paz de Deus no nosso coração. No momento de aflição, o inimigo quer tirar. Então, no momento que você está passando pela tempestade, o Senhor está dizendo: olha, eu estou com você, fica tranquilo. No momento que você está passando por luta, o Senhor está falando: olha, eu estou com você. Porque sabe o que acontece? Muitas vezes, na hora da tempestade, nós esquecemos que Jesus está no barco. Não foi isso que aconteceu com os discípulos? Pastor Marcos pregou sobre tempestade há pouco tempo, a pastora Maria Olinda pregou sobre tempestade há algum tempo. Por que tem tanta pregação falando sobre tempestade? É porque o Espírito Santo quer dizer: eu estou no barco, Jesus está no barco, você não está sozinho. Mas mesmo muitas vezes nós esquecemos que Jesus está na proa. E o nosso coração fica o quê? Fica atribulado. Nosso coração fica angustiado. Chega a noite, vai passando noites e noites, nós não conseguimos descansar, porque a nossa mente está agitada. E o Espírito Santo está querendo falar assim: calma, confia em mim, fica tranquilo. Deixa eu tomar conta do teu coração. E esse negócio de coração atribulado, nós encontramos em momentos difíceis. E teve alguma coisa aqui que eu até escrevi, muitas vezes, quando nós estamos passando por luta e adversidade, nosso maior problema não é as nossas lutas. Sabia disso? O nosso maior problema é a reação do nosso interior. Os irmãos estão conseguindo entender? Às vezes nós estamos passando por momentos de tempestade, momentos muito difíceis. Mas às vezes o maior problema, às vezes não são tanto as lutas exteriores. Pode ser. Eu não estou falando amenizando luta, eu estou falando que muitas vezes a resposta do nosso coração, às vezes é muito pior do que... Eu conheço os irmãos que passaram por situações que eu disse assim: eu não conseguiria passar essa situação. Eu disse assim, eu olhava para o irmão e disse assim, mas olhava não, conversava com o irmão numa tranquilidade. Eu disse: gente, como ele consegue ficar tranquilo passando por isso? E às vezes eu vejo irmãos, também eu não estou diminuindo situações, problemas de pessoas, mas pessoas passando por situações tão pequenas e com o coração totalmente... Às vezes o resultado é pior do que a situação que está passando. Mas também tem gente que, mesmo quando está tudo bem, isso é até inexplicável, por momentos bons, ficam com o coração às vezes atribulado. Olha só, 2 Coríntios 2,15, e não foi qualquer pessoa não, foi o apóstolo Paulo. Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, eu vi que o Senhor me havia aberto uma porta. Ainda assim, não tive paz no meu espírito. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando? Eu fui para tal lugar, Troade, para pregar o evangelho. Chegando lá, o Senhor me abriu a porta. Então, sabe o que o senhor Paulo está falando? O que eu fui fazer deu certo. Mas mesmo assim, eu não consegui ter paz no espírito. Mas isso muitas vezes acontece com a gente. Às vezes a gente está com o coração atribulado e tudo está bem. Às vezes a pessoa está com o coração atribulado, você fala assim: mas irmão, o que está acontecendo? Não está acontecendo nada, só que o meu coração está atribulado, meu coração não está bem. Já aconteceu com os irmãos? Já aconteceu comigo, eu olhar assim, eu disse assim: eu não estou passando nada. Meu coração está bem, mas eu não consigo dormir.
Meu coração está atribulado, mas eu não estou passando por nenhuma situação difícil no momento que eu lembre. Sabe por quê? O inimigo é o que eu falo. Muitas vezes ele tenta lançar dardos sobre a nossa mente para a gente não ficar bem. E muitas vezes ele quer roubar essa paz. A paz do Senhor na sua vida, não deixe o inimigo roubar. Mesmo se você, pastor, mas eu estou na tempestade. Não deixe ele roubar. Pastor, estou em bonança, mas não sei porque meu coração... Não deixe o inimigo roubar a tua paz. Ele quer que você fique com o seu coração bem, meu irmão. É isso a intenção. Deus quer isso. Que você fique bem com você mesmo. Porque muitas vezes, sabe o que acontece? Quando a pessoa não está bem com ela mesmo, acaba... Quem está do lado, acaba às vezes sofrendo. Quando você conheceu alguém, a pessoa não está bem, mas, nem chega, não estou bem, chega perto de mim. Não sei se alguém já viu alguém assim. Não estou bem. Nem chega perto de mim que eu não estou bem. Porque como ela não está em paz com ela mesma, ela não consegue estar em paz com outra pessoa. Então, você tem que chegar nesses momentos e falar assim, Deus, cura minha alma. Vem curar minha alma. Eu quero estar em paz comigo mesmo. Outra coisa, outro aspecto. É paz com o próximo. Hebreus 14, 12 diz: segui a paz com alguns e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Amém? Vamos ver aqui. Viu? Tem gente ligada. Eu senti uns 3, 4 não aí. Não é seguir a paz com alguns. Seguir a paz com todos. Todos. É todos mesmo. Eu tenho que estar com paz com todas as pessoas. Às vezes é difícil você estar em paz com todo mundo. Estar bem com todo mundo. É fácil. Eu já falei aqui até com perdão, gente. Acrescentando a pregação sobre perdão. É fácil estar bem com todo mundo? Não. Sabe por quê? Tem gente que gosta de pisar no nosso carro. Mas a gente também, às vezes, pisa no carro dos outros, tá? Não é só de lá, não. Às vezes é de cá. Né? Tem gente que gosta. É difícil, mas eu sempre digo uma coisa. Para o cristão, seguir a paz com todo não é uma opção. Nem uma exceção, não pode ter uma exceção. Porque tem pessoa que põe assim, pastor, eu estou bem nessa. Sabe por quê? Porque eu tenho paz com todo mundo. Quando a pessoa fala, eu tenho paz com todo mundo, porém, quando tem um porém, gente, tem um que não tem como. Aquele ali não tem como ter paz, pastor. Você não conhece. Todos é todos. Se não tem, eu sempre falei, peça ajuda ao Senhor. Se não está conseguindo, pastor, mas eu fui lá, eu quero ter paz com ele, mas ele não quer ter paz comigo. Eu cheguei lá, meu irmão, me perdoa. Ele falou assim, não perdoa e acabou. Olha o que acontece, tá, gente? Já aconteceu com você, pastor? Já. Eu não quero ter paz com você. A Bíblia... Então, se a pessoa não quer ter paz comigo, como eu fico nessa história? Eu quero ter paz com ela. Faz a tua parte, meu irmão. Importante, eu sempre digo uma coisa, segundo a Bíblia, nós só podemos ter um inimigo. Qual é o nosso único inimigo? É o diabo. Só ele. O diabo e os demônios dele que são nossos inimigos. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra corpo, carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Então, meu inimigo, eu não posso ter inimigo, o quê? Pessoas. Eu tenho que viver em paz com todo mundo. Eu até falei para os irmãos, quando nós pregamos sobre perdão, eu viver em paz não quer dizer que eu tenho que caminhar junto. Né? Pastor, agora eu tenho que chegar, eu tenho que perdoar, eu tenho que pedir perdão, e eu tenho que voltar a caminhar junto. Você não precisa caminhar junto.
Mas você tem que estar bem com todo mundo. A sua parte, você tem que estar bem com todo mundo. Os irmãos estão entendendo? Amém? E como eu falei, se não está conseguindo, pede ajuda a Deus. Já estou quase terminando. Mas agora nós vamos para a palavra mesmo, que bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que significa ser um pacificador? Romanos 14:19 diz: por isso, esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Sabe o que é um pacificador? É aquele que promove a paz. Onde tem a guerra, meu irmão, ele vai lá e leva o quê? A paz. Um dia desse eu estava vendo um jogo de futebol, e o que acontece? Começou uma briga entre dois jogadores, um de cada time, né? Uma briga entre dois jogadores. Daqui a pouquinho, estava brigando dois times todinho, porque o pessoal gosta de guerra. Um vinha, dava voador, outro dava sei lá o quê, e começou uma briga lá, ó, quase todo mundo. E eu reparei no meio daquele jogador todo, um jogadorzinho lá, puxando um para cá e um para lá. Eu disse, esse deve ser crente. Não, às vezes tem os crentes brigando também, tá, gente? Nessas voadoras, às vezes, você diz, mas meu irmãozinho lá dando voadora no outro, meu. Pode, não pode, né? Mas no meio de uma briga, eu vi um que empurrando um para cá, puxando um do outro time para cá. Sabe o que é? Sabe o que é esse que estava fazendo isso? Um pacificador. É assim que Deus quer que nós sejamos. Olha, você nunca vai encontrar um pacificador fofoqueiro. Se é fofoqueiro, não é pacificador. Não é. Você nunca vai encontrar um pacificador caluniador, aquele que inventa coisa dos outros. Você nunca encontrará um pacificador difamador, aquele que chega e para que a pessoa mude o conceito da outra, tenta difamar a pessoa. Meu irmão, sabe por quê? O fofoqueiro, o caluniador, o difamador, gosta de botar lenha. Se vê alguma coisa aí, ainda chega assim, ó, aquela pessoa lá, ó, eu acho que ela não gosta muito de você. Gente, isso tem dentro da igreja. Eu acho que aquela pessoa não gosta de você não, hein? Eu acho que não gosta. Aí já chega para o outro, olha, já viu que aquela pessoa está te olhando meio de lado? Aí vem aquele lá que fica tentando botar fogo. O pacificador não, chega assim, minha irmã, deixa para lá, sabe, deixa essa coisa para lá. Ah, mas eu estou muito aborrecida com ela. Não, deixa aborrecida, só que deixa para lá. O importante é que nós servimos ao Senhor. Eu vejo isso no apóstolo Paulo. Havia duas irmãzinhas. O nome de uma é Evódia e a outra é Síntique. Eram duas irmãs bênção. Pensa, duas irmãs bênção. Como você sabe que é bênção, pastor? Porque o apóstolo Paulo falou. Só que as duas começaram a brigar. Começaram a ter intriga entre elas. Uma tendo intriga, ela disse assim, gente, vamos ficar em paz, porque vocês duas servem ao Senhor, para o bem do Evangelho, vamos ficar em paz. Isso é pacificador. O apóstolo Paulo viu duas irmãs que eram bênção, duas irmãs que serviam ao Senhor, e as duas estavam desentendendo, as duas estavam discutindo, as duas não, uma não se dava bem com a outra. Ela disse, gente, quem está perdendo isso, o apóstolo Paulo quis dizer lá em Filipenses, quem está perdendo isso é o reino de Deus. O pacificador é assim. Mas quem não é pacificador, não. Olha, se afasta de tal pessoa. Se afasta mesmo, é bom se afastar mesmo. Tal pessoa é difícil. Nesse tempo aí, que não estamos passando aí de política, eu louvo a Deus, porque Deus me usou muito como pacificador. Porque pastores começavam a discutir em rede social, chegava assim, gente, onde está Deus nisso?
E eu entrava no privado e disse: meu irmão, aquele lá é seu irmão, morreu, Jesus morreu por ele é seu irmão em Cristo, nós somos famílias de Deus, vocês estão discutindo por causa disso. Alguns, é verdade, pastor. Mas alguns dizem: não, tenho minha posição é essa e acabou. Eu não quero falar com ele, porque ele pensa diferente de mim. Eu disse: gente, a gente está todo mundo no caminho. Familiares, pessoa chegou: pastor, entra na minha família. Meus familiares chegaram para mim. Teve um dia que uma prima minha disse assim: pastor, primo, uma prima que é pastora, faz 1 mês e meio mais ou menos: primo, entra lá no grupo da família. Eu disse: eu nem estou no grupo lá da família. Família que eu falo é todos os parentes, a família Vieira. Aí eu disse assim: mas por quê, minha prima? O nome dela é até Valéria, é pastora Valéria. Eu disse assim: estava tendo uma maior briga por causa de política no grupo da igreja não, da família. Aí eu disse assim: quem está brigando? Tal. Fui no privado de cada um. E disse assim: gente, nossa família sempre se amou. O que sempre marcou a nossa família foi o amor. Não foi tal, foi o amor. É o amor que tem que continuar. Fique com o seu ponto de vista, você fica com o seu ponto de vista, mas não pode haver divisão na família, não pode haver divisão na igreja. A igreja de Corinto era uma igreja que havia divisão. O apóstolo Paulo chegou para a igreja de Corinto e chamou a atenção, disse assim: vocês têm muito dons, mas está havendo entre vocês divisões. Isso não agrada o coração de Deus. Então o que o Senhor quer é verdadeiramente a gente pacificar, né? Se José está chateado com Manuel: José, deixa para lá. Mas eu penso diferente. Deixa, a gente pensa diferente. Mas nós somos amigos, nós somos irmãos, nós somos familiares, nós somos... Gente, é isso que agrada o coração de Deus. Muitas vezes o que nós estamos achando que agrada o coração de Deus é o nosso pensamento, mas nós temos que pensar segundo a palavra. O que a palavra diz é a verdade. Deus quer paz, que tenha paz. Você leve a paz. Viu o que o apóstolo Paulo falou? Que nós temos que promover tudo quanto conduz à paz. Só o apóstolo falou que eu tenho que promover tudo que conduz à paz. Eu tenho que fazer o que a palavra diz, né? Então, se você souber: eu estou sabendo aí que a Isabel está chateada com o João Pedro. Já pode ir logo o casal. Chega, a Isabel não fica chateada com o João Pedro, não. João Pedro é um bom garoto. Aí eu chego para o João Pedro, né? Porque é assim que funciona o pacificador. O fofoqueiro, não. Aquele que gosta de divisão, não. Ele vai chegar para os dois tentando separar. Mas aí, o pacificador: não, João Pedro, Isabel é gente boa. Mas ela fez isso. Mas você já viu como é gente boa? Aí quando você vai ver, sabe o que aconteceu? Reina a paz. Teve uma vez aqui, a minha esposa é testemunha. Era outra, a gente fazia parte de outra denominação. E foi até a filha da minha irmã Sueli. Eu sinto porque não foi nada, mas ela chegou para mim e disse assim: olha, eu louvo a Deus pela sua vida, porque você é pacificador. Mas eu falo isso, daí não vem de mim, vem do Espírito Santo de Deus. E que cada um de nós tenhamos isso no nosso coração. Onde você vê guerra, meu, se tem guerra na sua família, porque agora está normal. Está tendo alguma guerra na sua família? Traz a... Glória a Deus, irmão. Lá em casa também não tem, não. Lá é paz pura, né? Nosso grupo de família lá também. Eu, meus irmãos, minhas cunhadas, todo mundo. Pode não pensarmos, ou às vezes, igual. Podemos, às vezes, até pensar diferente. Mas tirar a paz, não. Se você está vendo na sua família: tem lá, eu não falo mais, não está falando mais comigo. Gente, chega assim: gente, vamos acabar com isso. Nós nos amamos, né? Jesus abençoe a nossa família. Deus abençoe isso. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé nesse momento. Mas nesse momento eu falei sobre vários tipos de paz com Deus, né? Paz de Deus, paz com o irmão, promover a paz. Mas eu queria fazer uma oração nesse momento. Se tem alguém que está com o coração, que não está sentindo paz. Eu fico com vergonha até de falar. Não fico com vergonha, não.
Quantas e quantas vezes meu coração fica atribulado, meu irmão. Aí eu oro para o Senhor, eu peço oração. Mas se tem alguém aqui nessa noite que está com o coração atribulado, eu não sou de fazer isso no domingo, mas eu estou sentindo aqui. Eu quero convidar para vir aqui na frente. Não estou com o coração, pastor, meu coração está atribulado, pastor. E que nesse momento, eu quero orar para você, para que você verdadeira, pode vir, irmã Terezinha, tá? Eu estou vendo aí que você está já no meio do caminho, vem logo. Amém, fica aqui. Tem mais alguém, gente, que de repente o coração não está, amém, vai ficar bem, tá? Se tem mais alguém aqui, eu louvo a Deus porque são poucas pessoas, quer dizer que a paz mesmo, né? Glória a Deus. Pode ficar até ali que eu oro por você, pode ficar perto do ali, irmã Líbia. Tá? Se tem mais alguém aí que fala, pastor, meu coração não está em paz, né? Eu quero orar por você. Eu louvo a Deus, porque a paz de Deus tem reinado. Todos nós aqui temos passado por lutas, mas a paz de Deus tem reinado no nosso coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra diz que Tu és o Jeová Shalom, Pai, o Deus de paz. E nós louvamos a Ti porque verdadeiramente isso daí nós temos vivido essa paz, Senhor, é fruto do Teu Espírito, Pai. Nesse momento eu quero colocar essas irmãs que estão aqui, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que estão com o coração, não estão com o coração bem, e quando nós vemos irmãos que nós amamos, que o coração não está bem, isso também dói em nós, Senhor, porque nós somos uma família, Pai. Então nesse momento eu coloco diante de Ti a vida da Terezinha, a vida da Líbia, Pai, e peço que a Tua paz esteja no coração de ambas, Pai. Verdadeiramente, como diz a Tua palavra, que o que venha reinar no coração dessas irmãs, o que venha reinar nos nossos corações, seja a Tua paz, Senhor. É isso que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém. Deus te abençoe, Terezinha, Deus te abençoe, irmã Líbia. A pastora já vai passar outros anúncios, mas eu quero passar só um anúncio, tá? Primeiro é porque eu quero tem que passar os endereços. Nós estamos tendo célula, tá, gente? Toda segunda-feira. Pastor, amanhã vai ter? Vai. Mas pastor, amanhã tem Jogo do Brasil. O Jogo do Brasil é cedo, gente. Dá para todo mundo, quem quiser ir na célula, participar. Eu só vou passar os endereços aqui para os irmãos. Uma das células é na casa da pastora Maria Olinda, tá? Rua Doutor Mário Viana, 688, tá? A gente está sendo muito bom, gente. Tanto a célula na casa da pastora Maria Olinda, como a célula aqui no Jardim Caraí, na casa do pastor Ailton. O pastor Ailton não está presente porque eles estão viajando. Eu chegar, pastor, podemos viajar lá para a casa dos nossos filhos? Eu disse, gente, vão lá, curta os filhos de vocês, né? Mas amanhã já estão de volta, então vai ter no Jardim Caraí, número 197, apartamento 1701. E para terminar, antes de passar aqui para a pastora, ela vai continuar os anúncios. Eu quero passar na quinta-feira. Nós estamos numa sequência, gente. Semana retrasada, porque a gente já estamos na nova semana. Retrasada, nós tivemos aqui o pastor Sano, foi bênção. Ele pregou sobre cura, ele orou sobre cura, tá? Essa semana nós tivemos o pastor Kleber, meu amigo. Pastor Kleber pregou sobre família, foi benção. Gente, quem teve, viu como foi benção. Até o irmão Antônio Carlos, pastor, quando que vai, né? Que benção. E ele vai estar aqui, ele vai vir aqui num domingo, tá? Eu, particularmente, uma das pessoas muito usado por Deus. Quem esteve aqui sabe como ele foi usado por Deus. Quem esteve aqui na quarta-feira? Foi benção ou não foi? Amém? Muito benção. Não foi pouco benção, não. Foi muito benção. Tá? Infelizmente, a pregação dele saiu picotada lá para quem quis ouvir a pregação. Mas foi muito benção. Mas a gente vai trazer ele aqui no domingo, tá? Porque ele também tem essa dificuldade de quinta-feira, tudo. Então, a gente vai trazer ele aqui. Ele vai estar breve aqui conosco. Mas, quinta-feira, não deixe